Vamos falar um pouquinho sobre o esqueleto, falar um pouquinho do esqueleto apendicular, membro torácico, membro pélvico, depois a gente vai para o esqueleto axial. Então, aqui é uma superfície lateral e medial do membro, né? É, daquela infinidade de estruturas que tem, né? Quando a gente é apresentado lá na graduação, se a gente fosse colocar mesmo no papel, né? E às vezes a gente acha que é muito lá, mas tem algumas aqui que são importantes a gente saber. Isso vem com o tempo também, né? Então, e é importante por quê? Porque facilita para a gente entender um pouco de músculo e facilita também para entender sobre movimento articular, né? Então, agora, assim, se eu souber alguns desses acidentes ósseos, não preciso saber todos, depende do que você for fazer, né? Mas se eu souber conhecer alguns desses acidentes ósseos, eu já associo isso com alguns músculos, alguns não, mas alguns eu já consigo associar com os músculos. Eu entendendo onde esses músculos estão, eu consigo olhar para essas articulações. A gente vai falar sobre articulações ainda. A gente consegue olhar para essas articulações e a gente consegue entender um pouco do movimento que elas fazem, né? Então, algumas aqui interessantes a gente saber. Fossa suprainfraespinhosa, se eu deixei uma lista aqui, isso é do Budras, um livro de anatomia, então tem toda a lista aqui com as estruturas, mas algumas, né? Fossa supraespinhosa, fossa infraespinhosa, fossa subescapular. Então só aqui eu já sei que vai o músculo supra, o músculo infraespinhoso, o músculo subescapular. Se eu pegar aqui uma tuberosidade deltoide, então se eu vier aqui pela posição, ó, aqui é o tubérculo maior do húmero, né? Eu sei que esse músculo se prende tubérculo maior, os dois, né? Tanto o supra quanto o infra, da porção craniana, na porção caudal dele, né? Só com esse entendimento e olhando isso daqui e sabendo um pouquinho sobre essa articulação, eu sei que essa articulação vai realizar um determinado tipo de movimento. E a posição que esse músculo se encontra aqui, né, me ajuda a pensar onde ele está, a origem, a inserção dele, me ajuda a pensar um pouco no movimento que essa articulação permite fazer, né? Então, ter uma ideia, isso aqui eu sei que vocês têm, em geral, desse membro, né? Essas articulações, angulação e alguns desses acidentes é importante para poder pensar nesses movimentos, né? Então, fossa supra, fossa infraespinhosa, eu já vou ter dois músculos aqui com o mesmo nome, fossa subescapular, vou ter um músculo com o mesmo nome aqui, tuberosidade deltoide, né? Então, eu sei que o deltoide vem do acrômio aqui até a tuberosidade deltoide, é o músculo deltoide, né? Suco do músculo braquial, né? O húmero a gente fala que parece que foi torcido, né? Porque o braquial se fixa nesse sulco, né? Então, sai daqui do colo, se prende aqui no húmero, então eu sei que ele vai trabalhar nessa e nessa articulação. Então, conhecer esses acidentes e relacionar com o músculo, e relacionar com a posição dele no membro, a gente vai ver isso, é importante para entender o movimento que vai fazer. Aqui é a mesma coisa, aqui é mais difícil, né? Porque é difícil a gente pegar os acidentes aqui que vão pro. Ah, mas tudo bem, né? Antes de falar dos acidentes aqui, vou falar do bíceps, né? Então, o tubérculo supraglenoide, né? E saber a posição do bíceps aqui, por exemplo, vai se prender aqui no rádio e na una, no húmero e na una, né? Já me identifico o movimento, até as articulações que ele trabalha, vai trabalhar essas duas articulações. É a mesma coisa quando eu venho para a extremidade de membro. Aqui é mais difícil relacionar com alguns acidentes ósseos, né? Mas principalmente nessa extremidade de membro aqui, tubérculo supra, o tubérculo supraglenoide, tubérculo maior, tubérculo, ok, o maior, tubérculo menor do húmero. Quando eu venho para a ulna, para o rádio para a ulna, aqui o olecrano, a tuberosidade do olecrano, né? Vai se prender os tendões do tríceps. Então, a margem caudal da escápula, então, a margem caudal, margem cranial, a espinha da escápula, o músculo trapézio, né? Então, uma série, preciso guardar todos, Maurício? Eu sempre falo, não sei, depende do que você for. Todos não, né? Todos é difícil, mesmo porque a gente consegue consultar, né? Mas alguns são realmente mais importantes um pouquinho. Serve de referência também, embora a gente vá estar sempre com. Eu falo com o animal inteiro lá para a gente saber o que é lateral e medial, mas saber quais são laterais, quais são mediais, isso faz parte aí do entendimento nosso, né? Então, margem cranial, margem caudal, fossa supra, fossa infraespinhosa, a cavidade glenoide, lógico, né? Quando a gente fala de articulação, tem que reconhecer essas superfícies articulares e
reconhecer essas superfícies articulares, né, para saber a articulação, que vem na sequência, os formatos delas, para entender um pouquinho sobre o movimento. É o tubérculo supraglenoide, espinha da escápula, acrômio, então esses são acidentes fáceis, borda ângulo cranial, ângulo caudal, são acidentes aí simples de serem reconhecidos. Quando eu vou para a superfície medial da escápula, né, aqui não tenho nessa figura, mas as faces serráteis, né, se prende o músculo serrátil, então são estruturas fáceis, é o colo da escápula, né, são estruturas fáceis da gente reconhecer. Aqui é a mesma coisa, quando eu venho pro húmero, né, geralmente, e uma coisa interessante aqui, né, turma, que eu nem comentei com vocês, mas que é importante a gente ter na cabeça, são os planos de delimitação, né? Então, dorsal, ventral, cranial, caudal, né, lateral e medial, são sempre termos que estão aí pra gente, né, que trabalha com locomotor, com anatomia, estão sempre, e em qualquer descrição, né, para a gente poder falar a mesma língua. Então, eu estou numa superfície, né? Se eu colocar esse meu osso aqui dentro de uma caixa, né? Ó, aqui ficou feio. Se eu colocar meu osso aqui dentro de uma caixa, né? Minha estrutura é tridimensional, então tem minha superfície cranial, né? Essa aqui já é minha superfície caudal, são planos opostos, né? Superfície lateral e oposto lateral e medial, dorsal e ventral, né? Então, para associar isso daqui, né? Eu falo para você identificar estruturas que estão na lateral, por exemplo, né? Ou aqui é cranial, mas que estão voltadas para a lateral. Fazer a mesma coisa, relacionar com estruturas que estão na medial. O que é importante aqui, que às vezes a gente esquece, a gente fica preocupado com isso, quando a gente fala em nomenclatura anatômica, em termos anatômicos, né? Os termos são bastante precisos na descrição. Essa é a função e os termos, eles sempre vão me designar o local exato do que eu quero e se tem pares, né? Se a estrutura é par, se a estrutura é ímpar. Então, eu costumo falar para vocês prestarem atenção no nome da estrutura, né? Porque se esse daqui é o tubérculo maior, né? Se ele deu esse adjetivo aqui, eu vou ter que ter um menor. Ou obrigatoriamente vou ter, senão chamar só de tubérculo do úmero, né? Tá? Então, aí, se eu sei se o meu maior está na lateral, eu sei que eu vou ter um menor na medial, tá? E assim vai para uma série de estruturas, né? Então, eu tô aqui, por exemplo, ó, epicôndilo lateral, vou ter obrigatoriamente um epicôndilo medial, né? Senão eu chamaria só de epicôndilo. Quando a gente vem para a extremidade distal aqui desse úmero, então o que que é importante aqui a gente saber na extremidade cranial? A gente vai ter articulação aqui, então é cavidade glenoide com cabeça de úmero, uma estrutura que não tem como a gente não ter aí ela de cabeça, né? Então, tubérculo maior, menor aqui na superfície cranial, cabeça do úmero aqui na lateral. Quando vem para a extremidade distal, epicôndilo lateral, epicôndilo medial, né? E essa extremidade do úmero a gente chama de côndilo, é o côndilo do úmero, certo? Que divide, né, em duas porções, uma porção aqui, ó, medial, ó, que tem o formato de um carretel de linha, né? Toda estrutura que tem formato de carretel de linha a gente chama de tróclea, tá? Tem o formato de carretel, né, ó, que está voltado mais para medial e o capítulo aqui, essa porção menor, está voltado para lateral. Tem mais estruturas? Tem muito mais aqui, né? Mas pelo menos essas de extremidade que vão se relacionar com as articulações, né? A fossa do olecrano, tá? Então, caudal, né? Já imagino aqui como ela tem esse nome, que o olecrano vai se encaixar nessa região, né? Tem uma fossa radial também, porque na hora que o cotovelo estende, o olecrano vem para cá. Só que na hora que ele flexiona, o rádio se aproxima aqui dessa fossa, né? Então, são estruturas fáceis aí que a gente precisa e com o tempo a gente vai guardando também, né? Quando eu venho pro rádio e para a urna, então a cabeça aqui do rádio. Eu vou ter a articulação com a troca e com o capítulo aqui, né? Então, lembrar a troca e o capítulo, vou ter a articulação com a troca e o capítulo. Quando eu venho. E a extremidade distal aqui, né? O processo estiloide do rádio. Quando eu venho para a una, eu vou ter né? Junto da una, aqui, a hora que a gente articula esses dois ossos, eu tenho o processo estiloide da una.
Então, como a una está mais lateralizada, eu sei que esse daqui é para lateral, eu sei que esse estilo, o processo estiloide do rádio é medial, né? Então, se eu dividir isso aqui no meio, é uma divisão grosseira mesmo, aleatória, né? No meio não, aqui assim, ó, eu tenho o olécrano, né? A tuberosidade do olécrano e o corpo da una, toda ela aqui, ó, né? Tem a incisura troclear, que vai se articular lá com a extremidade distal do húmero, a incisura troclear e o processo oncônico, né? Então são estruturas, né? Algumas são mais, vou falar mais importantes, né? Vou falar mais contundentes aí pra gente. Tem o processo oncônico, por exemplo, né? As displasias de cotovelo, processo coronoide medial ali também, né? Incongruência articular, fratura de processo coronoide medial, saber aqui a incisura ou a chanfradura do olécrano aqui, né? Porque vai se articular com o osso que vem antes dela, né? Então, essas são estruturas que... E, né, epífise, os meus ossos longos, a gente viu lá, epífise proximal, epífise distal e o corpo, né? Então, epífise proximal, epífise distal, corpo do rádio. Aqui já é um osso mais irregular, né? Então, vou ter o olécrano e vou ter o corpo da... Tá? Se eu voltar aqui no mesma coisa, né? Isso é besteira, eu falo, né? Só que vocês estão, cara, epífise proximal, epífise distal, corpo do... Todo mundo vai ter, se são ossos longos, né? Todos os ossos longos vão. Comprimento predomina sobre outras dimensões e ele tem extremidades bem definidas. Então são ossos longos aí fáceis a gente identificar, né? Aqui é uma figura do Miller, dos ossos do carpo. E aqui eu coloco, por quê? Porque a gente já consegue associar, eu acho que é mais fácil quando a gente já vê tudo junto, né? Então aqui eu tenho do carnívoro, do equino, do bovino, do suíno, tá? É, A contagem desses ossos, né, a gente faz sempre de medial, onde medial é o menor número e lateral é o maior número, tanto no pé quanto na mão, tá? Então, se vocês olharem, ó, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, cinco, tá? Então, a gente divide isso aqui em fileira proximal e fileira distal de ossos do carpo. Então, essa é a minha fileira proximal, essa é a minha fileira distal, tá? E eu já faço uma associação aqui, é bem simples de ser feita, né? Quando eu pego nessa fileira distal, eles vão se articular com. Aqui poderia até ter uma articulaçãozinha aqui. Eles vão se articular com os ossos do metacarpo, né? Então eu faço para vocês acontece assim, ó, primeiro o osso do carpo com o primeiro metacarpo, o segundo com o segundo, terceiro com o terceiro, quarto com o quarto, tá? Dois, dois, três, três, quatro, quatro. Esse na fileira distal. E na fileira proximal, né? Se eu fizer uma comparação com o equino, que a gente está na faculdade, a gente vê mais no equino. A gente viu lá o radial e o intermédio do carpo, né? Ó, só que no carnívoro eles são unidos aqui, ó, a intermédio radial. Então eles estão na medial, né? Eu falo para vocês, eu costumo comentar, né? O rádio mais para lateral e o nar lateral, né? O rádio mais para medial e o nar na lateral. Então essa é uma associação que eu falo que é fácil de fazer, por quê? Porque minha una está na lateral, eu tenho o ulnar do carpo aqui na lateral. Meu rádio está na medial, não está na medial, né? Mas dentro dessa comparação, eu teria meu rádio e o carpo radial na medial. Só que aqui eu tenho um osso que é fundido com ele, que é o intermédio do carpo, né? Então eu tenho para medial o carpo radial, na verdade o carpo intermédio, se eu quiser assim, né? Intermédio radial. Primeiro carpiano com o primeiro metacarpo, segundo com o segundo, terceiro com o terceiro, quarto com o quarto. E o quinto, né, ele não se articula, não, aqui ele se articula com o nado do carpo aqui na lateral. E eu sei que esse osso que está mais caudal aqui, lateralizado, é o acessório do carpo, né, que a gente tem dos indivíduos, não importam para a gente hoje, né, mas dá para fazer um paralelo bem fácil olhando essas quatro figuras aqui desses quatro indivíduos, certo? Então, os ossos do carpo aí, fáceis da gente identificar e guardar assim quando a gente faz essa associação, né? Quando eu venho para cá já é mais chato um pouquinho, né? Então aqui a gente precisa
Olha, só que é um sesamoide, um com um, dois com dois, três com três, quatro com quatro, ó, tá? Então, primeiro osso do carpo, com o primeiro metacarpo, sempre medial a contagem, né? O menor é medial, segundo com segundo, terceiro carpo com terceiro metacarpo, quarto carpo com quarto metacarpo. Esse aqui é o intermédio radial, né? Intermédio radial. O ulnar do carpo, na lateral, e o acessório do carpo mais lateralizado, né? Na superfície lateral, só que caudalmente, né? Então, meus ossos sesamoides aqui, assim, um par para cada. São sesamoides que estão na superfície caudal, aqui são sesamoides que estão na superfície que eu não estou nem vendo, né? Acho que eu pintei bem em cima aqui, ó. Sesamoides estão na superfície cranial aqui do membro, né? Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto metacarpiano, falange proximal, média, proximal de cada um dos ossos da mão, média, e a falange distal de cada um dos ossos, né? Então, falange proximal do segundo metacarpo, falange média e falange distal. Proximal, média e distal, distal de cada um dessas, de cada um desses ossos, tá? É, aqui só uma visão, né? Uma vista dorsal, então olha só, o maléolo aqui, né? O intermédio radial, o nardocarpo. Então aqui é medial, aqui é lateral. A ulna, né? O nardocarpo com a ulna, o acessório do carpo. E mostrando como o espaço aqui é bastante reduzido, né? Então aqui é a superfície cranial do membro, a superfície caudal do membro. E tem uma série de estruturas, a gente tem humano, tem bastante aqui. Aqui é o túnel do carpo, né? Então é tudo muito apertado, aqui não tem espaço. Eu costumo falar que eu tenho tendinite cranial aqui, né? O túnel do carpo não me doeu ainda, mas de usar muito o mouse, de digitar demais. A gente tem o retináculo que mantém esses tendões todos aqui, ó. Esse tendão de, tem tudo tendão de músculo, né? Mantém esses tendões próximos aqui ao osso e acaba inflamando essa região. Não tem espaço sobrando, acaba doendo bastante. Quem tem essa tendinite sabe dorsal aqui no, na articulação do carpo, né? Aqui, caudal, o túnel do carpo. Eu coloquei uma tabela aqui, às vezes para a gente, talvez para vocês não muito, né? Mas o que que vai acontecer? Eu falei para vocês lá dos centros de ossificação, né? Quando eu falei da ossificação intramembranosa, e da ossificação endocondral, comentei com vocês, e vocês sabem que sobra, né? Eu tenho um resquício daquela cartilagem ali, né, da formação do osso nas zonas metafisárias que fazem o indivíduo crescer, né? Promove o alongamento da massa esquelética, né? Então, o que que é importante? Essas zonas metafisárias, elas se fecham em tempos diferentes entre os ossos e até dentro do mesmo osso. Então, isso aqui é conhecido, né? Uma tabelinha aí dos tempos de fechamentos dessas zonas metafisárias, né? Eu não sei se vocês acabam usando. Eu vou recorrer nela quando eu pego na tomo lá, eu pego alguma, sei lá, pego uma fratura em epífise proximal distal, o animal é muito jovem, às vezes você tem só um membro, então você não sabe se aquilo pode ser a fratura, às vezes fratura em si pode ser a fratura, ou pode ser uma linha de crescimento que não fechou ainda, então já eu recorro nas tabelas para dar uma olhada, para até ajudar a pensar no que estiver acontecendo, né? Então, tabelinha, mas tem qualquer livro de histologia, de radiologia, de clínica, né? Acho que mais em radiologia, mas é fácil, uma tabela fácil de vocês terem, né? Então, ó, o centro de ossificação aparece ó, no tubérculo supraglândulo com 6 a 9 semanas e se fusiona com 3 a 7 meses, isso no cão, né? Número, ó, proximal, 1 a 2 semanas e vai se fusionar com 10 a 13 meses, né? Quando vem para pro fêmur, para tíbia, cadê o coxal? Aqui, acho que o coxal não está aqui, né? Então eles vão se fusionando aí em tempos diferentes, entre os ossos, lógico, mas mesmo dentro, geralmente a distal se fusiona antes da proximal, tem uma série de características aí, tá? E aqui é uma figura do Miller, né, Anatomia do Cão, que traz aqui as origens e as inserções das musculaturas, né, da musculatura pelos membros.
Tá, lá no final tem um exercício que eu deixei para um exercício, né? Na verdade é uma coisa prática, né? Para quem quiser fazer, que ajuda bastante a pensar é, em movimento, ajuda bastante a pensar no indivíduo se movimentando, né? Então, origem, inserção do músculo supraespinhoso, origem e inserção do bíceps, né? No rádio e na úna. As origens aqui do tríceps, né? E a inserção, e tá aqui também, né? Que não vai. A origem e inserção do tríceps, né? Tá? Origem e inserção deve ser o extensor carpo-radial, muito provavelmente, né? Quando eu pego os flexores dos dígitos, né? Do carpo dos dígitos, ó. Tá? Então isso aqui é um esquema bem didático, bem simples mesmo, que já coloca, e aqui é bacana por quê? Porque na hora que eu olho isso aqui, depois nós vamos ver conhecendo a articulação, eu já sei, eu consigo pensar que tipo de movimento que essa articulação realiza. Tá? Então, tanto na superfície medial do membro quanto na superfície lateral do membro, né? Então, tem todos detalhados aqui. Bacana conhecer alguns deles, eu comentei com vocês ali em cima, né? Legal conhecer alguns deles com o tempo, tá? Quando a gente vai para o membro pélvico, só colocar o cronômetro aqui. Quando a gente vai aqui para o membro pélvico, né? Então, mesma coisa lá do Budras, né? Anatomia do cão, superfície medial do membro. Então, reconhecer estruturas que estão na superfície medial, superfície lateral do membro, reconhecer estruturas que estão na superfície lateral. É a mesma coisa daqueles acidentes que a gente vê na faculdade, que a gente acha muito, tem uma infinidade de outros, né? Só no fêmur são 20, na tíbia mais 11, fíbula tem pouco, no talos, né? Que no tarso, na verdade, né? Mais 9, 10, não, do 37 a 46, mais 11, né? 9. Tá. Então, digital bom, e não tem o coxal ainda aqui, né? Deveria ter o coxal, nós vamos ver já já. Mais uma infinidade no coxal, né? Então, mesma coisa, aqui conhecer algumas estruturas que são laterais, algumas são mediais, embora alguns acidentes legais para conhecer, para poder relacionar com o músculo um pouquinho mais para frente, né? Então, na superfície medial do meu membro aqui, a cabeça do fêmur, né? Na lateral, o trocânter maior, vou ter o trocânter menor também, epífisis proximal, distal, corpo, né? Os sesamoides aqui, né? Do gastrocnêmio, né? As fabelas, né? A fíbula, tibia e fíbula lateral, calcâneo lateral, a cabeça, os côndilos, né? Nós vamos ver isso nas próximas figuras, tá? Mas aqui estruturas palpáveis, né? Que eu consigo chegar ali no indivíduo palpar. Então, a crista ilíaca aqui a gente consegue palpar no indivíduo. A tuberosidade esquiática a gente consegue palpar no indivíduo, né? Então, pega um indivíduo, sei lá, aquelas neoplasias que acabam com o cara, né? Você vai lá tudo bem saltado, pega os mais magrinhos, né? Quanto mais gordo for o pet, naturalmente mais difícil, né? Então, minha asa do ilho, o corpo do ilho, né? O pubis, certo? A porção cranial aqui, a porção caudal do pubis, né? O isquio, então a tábua do isquio, tuberosidade esquiática, a sínfise esquiática, né? Se quiser a sínfise púbica, né? Então tem aqui a sínfise púbica e a sínfise pélvica, né? Sínfise pélvica tem a sínfise púbica e a sínfise esquiática, né? Naturalmente o forame obturado, mas naturalmente aqui o acetábulo, que é o que vai continuar com o osso seguinte, né? Então são estruturas fáceis aí, estruturas que têm que estar bastante visuais para a gente pensar, poder trabalhar com esse indivíduo, né? Quando eu venho com o fêmur, para o fêmur eu faço a mesma divisão aqui para vocês, né? Eu imagino ele dentro da minha caixa, né? Ele com uma estrutura tridimensional, né? Mas ele dentro dessa caixa, né? Então, minha superfície medial e lateral, dorsal ventral, superfície cranial e a superfície caudal nessa figurinha aqui, ó. Certo?
Então, cabeça do fêmur na medial, trocânter maior aqui, ó, lateral, né? Isso aqui é palpável também em alguns pets, né? Trocânter menor já não é palpável, tá aqui na medial. Se eu tenho maior, eu tenho menor. Geralmente eles vão estar opostos, tá? Isso é importante. Mesma coisa côndilo, né? Se eu venho aqui, agora eu virei ele, né? Aqui é lateral e aqui é medial, né? Medial e lateral. Então tem o côndilo lateral e o côndilo medial. Lá no número eu tenho só um côndilo, que é dividir em troca e capítulo, né? Mas aqui eu tenho um lateral, obrigatoriamente eu vou ter um medial. Naturalmente os epicôndilos, epicôndilo medial, lateral e epicôndilo medial. E a troca do fêmur, né? Essas são estruturas fáceis aí que a gente tem que ter de cabeça. Cabeça, trocânter, os côndilos, os epicôndilos não muito, né? Mas sai músculo, dali prende sai ligamento, dali os ligamentos colaterais, então legal aí conhecer e tróclea, né? Extremidade proximal, extremidade, ó, epífise proximal distal e o corpo desse fêmur, tá? Então, estruturas simples também aí, fáceis da gente guardar, né? Eu vou chamar a atenção de vocês de mais algumas um pouquinho mais para frente. Quando eu venho para tíbia, mesma coisa, né? Epífise proximal, epífise distal, né? A fíbula, cabeça da fíbula e corpo da fíbula, né? Do mesmo jeito que lá no rádio eu tenho o maléolo, o processo estiloide lateral é da ulna e o estiloide medial é do rádio, aqui é a mesma coisa, né? Só que aqui é o maléolo, né? Maléolo lateral é da fíbula e o maléolo medial é da tíbia, né? Então, maléolo medial, maléolo lateral da minha fíbula, cabeça e corpo da fíbula, epífise proximal, epífise distal, certo? Côndilos, né? Côndilo medial e côndilo lateral vai se articular com os côndilos do fêmur aqui, então é importante saber. Crista da tíbia voltada cranialmente, né? Então são estruturas, até a crista a gente palpa, né? Crista a gente palpa, os côndilos a gente consegue palpar. A iminência intercondilar, né? Então vai fazer parte da minha articulação aqui com esses côndilos, certo? Então são estruturas importantes aí, fáceis, né? Fáceis de serem guardadas. E as minhas extremidades aqui articulares, né? Essa é uma figura do Dice também, e a mesma coisa, né? Eu, para pensar nisso daqui, ó, cão, equino, bovino e suíno, né? Isso aqui, não que não importa, né? Pode fazer uma comparação, dá para rapidamente a gente fazer uma diferenciação desses indivíduos. Mas a lógica é a mesma. O que que muda aqui? Eu não tenho fileira proximal nem distal, igual tenho lá no carpo, né? Mas a contagem é de medial para lateral, o menor número é medial, ou não a contagem, você pode contar do jeito que você quiser, daqui para cá ou de lá para cá, né? Mas lembrar que o menor número está sempre na superfície medial. E a sequência é a mesma, um com um, dois com dois, três com três. Aqui, né, ó, o quarto ele é grandão, né? Primeiro osso do tarso com primeiro metatarso. Segundo osso do tarso com segundo metatarso. Terceiro osso do tarso com terceiro metatarso. Eles são pequenininhos, né? O quarto osso do tarso é grande, ele se articula com o quarto e com o quinto, ó, tá? Eu tenho o osso aqui que eu chamo de central do tarso, o talos, se articulando com a tíbia, e o calcâneo, né? Aí tem uma série de articulações aqui nessas superfícies ósseas, ó, tá? Mas o que que é importante? Minha contagem também é de medial para lateral, né? O primeiro é medial, um, dois, três com três. O quatro se articula com esses dois ossos aqui, o quarto e o quinto. O central do tarso, né? Vai juntar um, dois, três com o talos, talos com a tíbia e o calcâneo na lateral, certo? Né? A gente geralmente fala que o som equino, né? Ah, primeiro e segundo é fundido, né? Aqui não, primeiro e segundo, né? Só tem o segundo osso aqui, o primeiro estaria aqui, né? O cavalo não tem. No equino, o terceiro é o desenvolvido e o quarto é na lateral, o quinto também não tem, mas se o quinto tivesse, seria aqui para lateral, né? Primeiro e segundo fundido, terceiro, primeiro, eu falo, né? Segundo com segundo, terceiro com terceiro, quarto com quarto. O primeiro é fundido, né? Não tem o primeiro osso aqui. Central, talos e calcâneo, tá? Mas nosso indivíduo, isso aqui é bastante parecido, né? Só que tem mais ossos na mão, lá no pé, né? Tem mais ossos no pé, vou ter mais osso aqui se articulando, né? Se eu for imaginar esse quarto se articula para cá, ó, tá? Esse não é fundido. E aí, se quiser, dar uma comparadinha aí cultural, né? Mas eu também, se você perguntar para mim, bovino, não lembro de cabeça mais, suíno, muito menos.
Acho que o Suni é parecido com o cão, né? Aí não, ele não tem o primeiro dedo aqui, né? Então é um, vai um com dois, né? Que já vira bagunça, né? Mas é bastante parecido aqui com o carnívoro, né? Ó, não tem o primeiro osso, né? Então é um, dois, só que deve ser uma articulação só. Mas curiosidade mesmo, né? No nosso caso, o mais importante aqui, para cão e gato, né? Tu matar o cão, mas o gato é a mesma coisa, tá? É, que mesma coisa, né? Que é um sesamoide, dois, três, quatro. Não, na verdade é isso e isso, né? Aqui no sesamoide que deve ser o primeiro dedo que não deve ter, né? É, ó, não, sete. Primeiro, segundo, terceiro osso do tarso. Primeiro, segundo, terceiro, né? Então, isso aqui sai o primeiro, segundo, terceiro. Primeiro, segundo, terceiro. O quarto vai se articular com o quarto e o quinto, né? Ó, então, esse com esse com esse. O quarto osso do tarso com o quarto com o quinto. O central do tarso, o talos e o calcâneo, tá? Aqui, ó, na lateral é o quarto, né? Ó. Ele vai se articular com esses dois ossos aqui com o talos, né? O central do tarso com o talos com a tíbia, né? O resto a gente não tá vendo nessa vista, né? Esse aqui é do equino. Terceiro, central, né? Tem menos ossos que aqui, né? Então, primeiro, segundo, terceiro, o quarto com o quarto e o quinto, central, talos e calcâneo, né? O talos com a tíbia. E aqui é a mesma coisa, né? Falando de proximal, média distal, os sesamoides caudais aqui, os sesamoides craniais aqui da articulação, né? Ah, então os ossos sesamoides lá desviam o sentido natural dos tendões, né? Funciona como polias, aumentando o poder de alavanca do membro, né? Então tem os sesamoides caudais aqui, né? São caudais aqui na minha articulação, ó. Tem um sesamoide bem pequenininho cranial aqui, né? Em cada uma dessas articulações, tá? E a mesma coisa, né? Mesma figurinha do Miller, só que agora para a origem e inserção de musculatura, né? Então, o glúteo médio, glúteo profundo, superficial não está aqui, né? Mas tensor da face lata, né? Sartório, tensor da face lata, os glúteos, bíceps femoral, músculo que a gente constantemente vê, né? Bíceps semitendinoso, semimembranoso, quadrado a gente vê muito pouco, né? A pessoa usa mais anestesia. Obturador externo, adutor, grácil, né? Então, as origens dessa musculatura, né? Ó, inserção do adutor, do gastrocnêmio, aqui é a origem, né? Do gastrocnêmio, músculo poplíteo, mesma coisa, né? A origem dele, do gastrocnêmio aqui, ó. Então, origem do gastrocnêmio e a inserção, né? Acho que ele deve estar até aqui, ó. Aqui, né? Nem tinha visto essa figura aqui, ó. Então, mesma coisa, né? Deixa eu só diminuir a espessura do ponteiro aqui, que tá muito grosso, tá me atrapalhando. Ó, origem e inserção, né? Origem do bíceps, né? Bíceps aqui é o semitendinoso, ó, que é bíceps, né? Origem e inserção dele aqui, ó, na tíbia, né? Do bíceps, ó. Aqui o bíceps, origem e inserção, né? Vai se prender na crista da tíbia, vai se prender aqui. Na verdade, não se prende aqui, né? Vai formar uma fáscia, né? Que vai envolver essa musculatura e vai acabar se prendendo aqui na região da patela, da crista, né? Da tíbia. Então, dá pra gente ver bastante coisa aqui. O quadríceps, né? Ó, o reto, aqui o reto femoral. Deve ser a cabeça lateral aqui, né? Vai formar um tendão que vai se prender a crista na tíbia, né? Então, isso aqui é o quadríceps femoral, né? Ó, tá? Nós vamos ver isso um pouquinho mais pra frente. Eu vou mostrar pra vocês, fazer uns desenhozinhos pra vocês lá. Aqui muito confuso ainda. Né? Então, toda a origem e inserção dessa musculatura. E mesma coisa, né? Conhecendo essas origens, um pouquinho delas, né? Não dá pra saber. Não que não dá, depende muito mais da gente aí, né?
Mas sabendo as origens, as inserções, as articulações que esses músculos vão passar, eu penso em movimento, né? Nós vamos ver isso, eu vou comentar com vocês mais para frente um pouquinho, tá? Grandes massas musculares, né? Então, eu gosto dessa figura aqui assim, né? Aqui é o quadríceps femoral, né? Porque uma das definições que a gente, dos conceitos de osso, a gente fala que é osso visceral, né? Que é osso que está no interior de vísceras. Aí, quando a gente pega o conceito de vísceras, são estruturas que obedecem os planos de desenvolvimento do corpo. O músculo é uma víscera, né? Então, se eu imaginar, posso é uma classificação meio chata, feia, né? Porque se eu pegar meu fêmur, por exemplo, ele está envolvido por vísceras também, né? Se eu for pegar conceitualmente, né? Mas um grande grupo muscular, né? A posição desses músculos. Então, se eu pego o quadríceps, prende aqui no colo, no trocânter, no colo do fêmur, né? Vai passar pela minha articulação do joelho, pela minha articulação do coxal. A hora que ele contrai, eu estendo o joelho, né? Cadeira extensora, quem faz musculação, né? Eu estou contraindo aqui o quadríceps femoral, né? Se eu pego esses músculos que estão na superfície caudal, pelos locais que ele se origina, onde ele se insere, é natural que eu vou imaginar que eles vão fazer flexão de joelho, por exemplo, né? Ao mesmo tempo, esses músculos que atravessam mais de uma articulação, então eu posso ter músculo que sai do fêmur e para. Aqui eles vão parar aqui, né? Não dá, não é muito. Mas tudo bem, vamos imaginar que sai do coxal. Aqui vai passar mais de uma articulação. Mas tudo bem. Sai do coxal e se prende. Aqui não vai dar. Mas ele sai do coxal, no membro pélvico, mas tudo bem aqui, ó. Tá? O glúteo médio vem do coxal pro trocânter maior, ó. Ele só vai trabalhar nessa articulação. Né? Se eu pego o quadríceps, por exemplo, que sai do fêmur e do coxal, né? Uma parte no fêmur, uma parte no coxal, e vai se prender aqui na tíbia, quando esse músculo contrair, né, ele vai ter ação muscular no coxal e vai ter ação muscular na tíbia, né? Então, dependendo de quantas articulações esse músculo atravessa, ele vai ter ações em mais de uma articulação, tá? Esse é um raciocínio para vocês importante aí de vocês terem, né? Mesma coisa aqui na minha extremidade mais distal, né? Então, você vê, eu tenho minha tíbia aqui, essa musculatura caudal, e para lá ter mais distribuída, né? Aqui é mais homogênea, que ela se distribui de maneira diferente. Por quê? Porque as forças, né? Lembra que eu falei para vocês lá em cima, nas características dos ossos, né? Então, esses grupos musculares são dispostos de maneira a anular as forças que são feitas na superfície oposta do osso, né? Lembra lá da das forças que o osso sofre, né? De lateralidade, né? Então, se ele se movimenta, se ele faz esse movimento de lateralidade, eu estou comprimindo aqui, ele é bom para suportar essa força, mas a força de tensão do outro lado não. Então, esses músculos, né, são dispostos de maneira a anular essas forças ou diminuir essas forças nas superfícies ósseas, tá? Quando eu venho para o meu esqueleto axial, aqui nós temos uma infinidade de coisa, né? De detalhes, mas a gente consegue, de maneira simples, incluir quase todos esses acidentes de maneira bem fácil, né? Então, se eu pego aqui, a gente tem que saber, fórmula vertebral, né? Que por acaso não tenho aqui agora. Deixa eu ver se está mais para frente. Não está mais, eu tirei. Fui dando uma limpada em algumas coisas. Então, fórmula vertebral, né? O número de vértebras cervicais são constantes nos mamíferos, né? C7, né? Então, eu preciso saber aí meu atlas é a minha primeira vértebra, meu axis é a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima vértebras, né? Esses coisas são mais detalhes, né? Esses aumentam na direção caudal, os processos espinhosos também aumentam na direção caudal. Em C7 eu já tenho presença de mais esse detalhe, tá? Não precisa se preocupar com isso. Mas, pô, atlas, axis, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima vértebra cervical, né? Então isso eu preciso saber. Agora, o que acontece? Quando a gente vai entrando nos detalhes, né? Eu vou mostrar para vocês aqui uma série de detalhes aqui nessas vértebras.
eu consigo colocar isso tudo de maneira, ou abranger isso tudo de uma maneira mais geral, né? Então, eu vou só fazer um negócio aqui rapidinho, abrir o programa aqui, nada de muito tecnológico, tá? Vou abrir aqui e vou compartilhar a tela, né? Então, abri o Paint aqui, né? Ó, tá? Então, turma, o que que acontece? Quando a gente fala em vértebra, né? E eu imagino que deve ter sido um trauma lá quando a gente mostra isso para vocês, né? Todas as vértebras. Ah, todas não. Aqui eu vou fazer um apanhado geral em vértebra, mas é importante saber que eu vou ter as minhas diferenças. Então, eu vou fazer assim: a grande maioria, quase todas, vão ter quase tudo isso. Aí a gente precisa, se for mais específico, se for não, eu vou comentar com vocês, mas vou ser mais específico. Ah, o Atlas não tem corpo. Mas de maneira geral, a asa do Atlas, ele tem a asa do Atlas. Não deixa de ser um processo, um processo transverso dele, né? Então, se eu pegar aqui, turma, e fizer assim, ó, vou falar de maneira geral e não pode esquecer que eu vou ter aí as minhas, algumas exceções, né? Vou fazer aqui assim, ó. Eu posso deixar inteiro, né? Toda vértebra tem um corpo vertebral, tá? Então, posso pegar da minha primeira não, acabei de falar não, mas da minha segunda até o fim, todo mundo tem corpo vertebral. Todo mundo tem, turma, um fechamento aqui dorsal, né? Ó. Todo mundo vai ter, fazer pontilhado aqui, ó. Ó. Aqui tinha que estar pontilhado, né? Mas tudo bem. Todo mundo vai ter um arco dorsal, certo? Por que todo mundo vai ter um arco dorsal? Porque eu sei que a minha medula espinhal está passando aqui dentro. Então, todo mundo vai ter, da primeira até a última, um canal vertebral, né? Esse canal vertebral é fechado pelo corpo ventral e dorso, né? Pela teto aqui, né? Pela parte dorsal do corpo e por esse arco vertebral. Esse arco vertebral tem os pedículos. Então, todo mundo vai ter um pedículo lateral e um pedículo direito e um pedículo esquerdo. É a minha parede lateral, né? Só que é uma parede lateral. Aqui do outro lado, a parede lateral é o que fecha, que forma esse arco vertebral, tá? Todo mundo, estou falando todo mundo, mas não pode esquecer que eu tenho algumas exceções, né? Nem todo mundo, mas tudo bem. Todo mundo tem um processo. Deixa eu apagar aqui. Todo mundo tem um. Cara, que eu apago tudo, qual que é, hein? Todo mundo tem um processo transverso, com as minhas exceções, tá? Senão, olha só, todo mundo tem um processo transverso, né? Direito, e vou ter lá, isso aqui é mais difícil de eu desenhar, vou ter lá o esquerdo, né? Todo mundo tem processo transverso, todo mundo tem processo espinhoso, certo? Quase todo mundo, vai. Vou falar de geral, que 99% vai ter. Então, todo mundo tem o corpo, todo mundo tem arco, todo mundo tem os pedículos, todo mundo tem processo transverso, todo mundo tem processo espinhoso, todo mundo tem crista ventral, certo? Então, essas são estruturas comuns de cada vértebra. Então, o que que eu falo para que a gente tem que saber pensar? Elas vão ter formatos diferentes durante toda a trajetória dela. Então, se eu pego aqui C7, T13, L7, opa, L7 e S3, cervical, torácica, lombar e sacral. Elas mudam de formato, então minhas cervicais têm formatos específicos, né? O Atlas e o Axis têm até nomes diferentes, mas a terceira, quarta e quinta são parecidas, a sexta e a sétima são diferentes. Então, se eu vier só no pescoço, eu tenho o Atlas e o Axis, tenho dois formatos aqui. Eu costumo falar, né, de terceira até quinta, eles têm formatos semelhantes, então já tenho três formatos.
A sexta tem um formato diferente, a sétima tem um formato diferente. Só no pescoço eu tenho dois, três, quatro, cinco formatos diferentes em sete vértebras. É natural imaginar que de T1 a T13 eu também tenho algumas alterações de formato. Nas lombares, talvez sejam as mais comuns aí, muito parecidas, né? Mas mesmo assim, se eu pegar os processos transversos, as minhas primeiras lombares são menores que das últimas, também vou ter minhas diferenças. As sacrais, aí pouco importam, né? São uma vértebra fusionada lá atrás. Né? Então, C7. Então, imaginar que eu tenho formatos diferentes é de imaginar que eu vou ter alterações de várias maneiras nessa vértebra. Mas é comum, né? Corpo, pedículo direito, pedículo esquerdo, processo transverso, processo espinhoso, crista da vértebra, canal vertebral, todo mundo apresenta tudo isso com as suas exceções e diferenças, claro que são, vão aparecer nessas vértebras, né? O que mais que todo mundo tem, turma? Eu preciso imaginar que essas vértebras aqui, elas vão se articular uma com a outra, né? Então, de C1, né? De C1, aí também, com algumas diferenças de formato e tudo mais, mas de C1 até a última vértebra, essas vértebras estão se articulando, né? Então, elas vão se articular de duas maneiras. Eu vou ter os discos intervertebrais entre meus corpos, né? Ó, vou fazer um formatinho de disco aqui assim, ó. Eu vou ter os discos intervertebrais, os discos são articulações aqui de união e estabilização. Só que além desses discos intervertebrais, eu tenho também os meus processos articulares, né? Então, processo articular cranial dessa vértebra, vamos imaginar que aqui é, sei lá, L1, L2, L3, L4 e L5, né? Tem o processo articular cranial, aqui é cranial e aqui é caudal. Processo articular cranial, processo articular caudal. Na vértebra, né? Então, processo articular cranial de L1, e aqui eu vou fazer de outra cor o processo articular caudal de L1. Processo articular cranial de L2, processo articular caudal de L2. Processo articular cranial aqui de L3, processo articular aqui, né? Cranial de L3, caudal de L3, cranial de L4, caudal de L4. E assim sucessivamente, né? Esses processos que eu estou fazendo das lombares são mais fáceis da gente ver, né? São, tem um formato, eles são saliências do osso, né? Nas torácicas são só superfícies articulares, não tem essa saliência, mas tudo bem. Então aqui são articulações, são meus discos e eu tenho minhas articulações aqui dessas apófises, né? Apofisárias, né? São articulações sinoviais. Todas as vértebras vão ter processo articular cranial e caudal e vão se articular numa sequência, tá? Então, se eu pegar aqui corpo da vértebra, o arco vertebral com os pedículos, processo transverso, processo espinhoso, canal vertebral, crista ventral, né? Então, canal vertebral, crista ventral, que mais aqui? Processo articular cranial, processo articular caudal. Cara, essas estruturas se repetem em praticamente todas as vértebras. De novo, eu preciso saber o quê? Os formatos de onde elas estão, né? Porque daí estrutural eu já resolvo uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ó, são nove estruturas que a gente trata de maneira aí geral, né? Nessas vértebras aí, tá? Aí, beleza. Aí minha vértebras cervicais tem esses formatos, o atlas tem características particulares, o atlas tem características particulares. Quando eu pego essas vértebras aqui, elas são todas muito parecidas, embora também tenham suas diferenças, né? Eu pego o processo transverso de C6, é maior, né? Quando eu vou para as torácicas, os processos transversos, os processos espinhosos, eles aumentam, né? E depois eles diminuem até chegar nas vértebras lombares, né? Eles vão ser mais semelhantes às vértebras lombares aqui mais caudais, né? Se eu pego nas minhas vértebras torácicas, eu tenho as articulações com as minhas costelas, né? Então cada vértebra vai ter sua característica, vai ter aí algumas características particulares, tá? Mas de maneira geral, se eu passar
todas essas vértebras aqui para vocês, vocês vão ver, eu vou vir aqui, ó, fazer uma geral aqui para vocês verem como, né? Então, se eu pegar meu Atlas, né? Ah, Maurício, o Atlas não tem processo, esse aqui são as asas dele, né? Não tem processo transverso, mas as asas correspondem ao processo transverso, certo? Ó, forame transverso, processo transverso do axis, né? Quando eu vou para as linhas vértebras cervicais, ó, processo transverso, ó, processo, ó, meu corpo, meu Atlas não tem corpo, né? Tem um arco ventral e um arco dorsal. Corpo da vértebra, aqui é o Atlas, aqui são as outras, né? Aqui é o axis, aqui são as outras. Corpo da vértebra, corpo, processo espinhoso, espinhoso, processo transverso, arco, né? Pedículo, canal vertebral, todas estruturas comuns e a crista ventral, tá? Se eu vier aqui para as minhas vértebras torácicas, né? Mesma coisa, ó. Corpo de todo mundo, processo espinhoso. Os processos transversos aqui, né, turma? Os processos transversos, né? O que que acontece? Eu tenho articulação com a minha vértebra, né? Com a minha costela, né? Os processos transversos são curtinhos, ó. Tá? Mas se eu vier aqui, ó, e circular, ó, transverso, ó. Então são os processos transversos, são pequenos, ó. Mas não importa, ó, são processos transversos, tá? Olha os processos espinhosos, né, que eu falei para vocês, ó, ele começa menor, né, e vai diminuindo de tamanho, né, até chegar lá na lombar, ó. Corpo da vértebra, processo espinhoso, né? Que eu falei para vocês do processo articular cranial e caudal, né? Quando eu venho nessas vértebras aqui, os processos articulares eles são retinhos aqui, né? Não tem aquela saliência aqui eu já tenho, né? Ó, processo articular cranial e o caudal está por trás aqui, né? Ó, o processo articular cranial e o caudal, né? Da outra vértebra vai se encaixar nele aqui, lá por dentro, né? Feio, vai, mas lá por dentro, tá? Mas não importa, aqui eles são mais retinhos, né? Então, se eu pegar esse processo aqui cranial, eu também vou ter um processo mais clean, né? Se eu for colocar minha outra vértebra aqui, ela vai se articular aqui, vou ter meu processo espinhoso e o restante da minha vértebra aqui, ó. Certo? Ó. A outra vértebra, né? Vou ter meu processo aqui, mesma coisa, vai se articular aqui e vai formar um corpinho vertebral dela para cá. Tá? Então, tudo isso sequencial, né? Então, vou mostrar para vocês aqui, ó. Posso passar aqui para as minhas vértebras, para as minhas vértebras lombares, ó. Mesma coisa, né? Processo transverso, processo espinhoso, corpo vertebral de todo mundo, canal vertebral, os pedículos, né? O arco vertebral, processo espinhoso, corpo, processo transverso, processo articular cranial, processo articular caudal, né? Então, esse caudal aqui vai se articular com o cranial da vértebra que vem atrás, né? E vai indo embora. Então, ó, de maneira simples, né? Eu falo que às vezes parece um bicho de sete cabeças, né? Parece um bicho de sete cabeças, mas não é. É só a gente ter um entendimento aí, entender o bicho inteiro, tá? Entender o bicho inteiro, né? Então aqui, arco dorsal, ventral, as asas do meu Atlas, né? O corpo, ó, aqui tá com o corpo, né? Nem deveria matar, tá vendo? Né? Mas o arco ventral, o arco dorsal, os forames aqui, aí a gente não precisa entrar nisso, né? O dente do áxis, né? Pelo amor de Deus, importantíssimo aqui pra gente, né? Então, os indivíduos têm problema aqui, não ossificação, luxação, não desenvolvimento, e a cabeça não se sustenta, né? Então, importantíssimo, né? Essa estrutura do dente do áxis vai se articular na fóvea do dente aqui do áxis no atlas, né? Então, importantíssima essa estrutura, tá? Que mais? E o resto, tudo muito parecido, tá? E alguns ligamentos que mantêm esse, esse áxis, né? Preso ao atlas, né? Então, ligamento apical do dente aqui, ó. Os ligamentos alares, né?
e o ligamento transverso do atlas, né? Às vezes, né, turma, eu falo, eles muitas vezes quando eles vêm com lesão na cervical, né, com subluxação atlantoaxial, tem sempre um histórico muito parecido, né? Ele foi lá, às vezes foi pro pet shop, voltou e tá assim. Eu falo, pô, às vezes foi azar de toda uma sequência de eventos, né? Então, às vezes ele já tinha isso né, para luxar, os ligamentos ficaram segurando isso durante algum tempo, cara. Às vezes ele estava ali, eu falo, as pessoas, muita gente, né? Eu acho que a grande maioria não estava para judiar de ninguém, né? Acho que pode ser, mas às vezes acontece uma sucessão de coincidências, né? Então a gente precisa tomar cuidado na hora que a gente fala, porque qual que é a história? Ah, veio do pet shop e aconteceu. Cara, né? Precisa tomar cuidado quando a gente fala, porque às vezes já estava para acontecer e aconteceu sem querer, né? Então, importantíssimo aqui estruturas que mantenham essa estabilidade do dente, né? Junto aqui do dente do áxis, junto à fóvea ali do dente do áxis, tá? É, as minhas vértebras torácicas, né? Tem os processos espinhosos bem grandes, né? Tem as articulações com as costelas, vou mostrar para vocês na próxima figura, né? Em T10 ou T11 tem o processo transverso é voltado, o processo espinhoso é voltado ao contrário, né? A gente chama de anticlinal. Pode ser em T10, pode ser em T11, tá? Geralmente em T10. Mas aí estruturalmente é a mesma coisa. Corpo, processo espinhoso, transverso. Aqui, né? Eu tenho as fóveas das articulações das minhas costelas, né? Ó, uma fóveazinha aqui, a outra fóveazinha aqui e do tubérculo da costela aqui, ó. Né? Então, o que que é legal aqui que o arquiteto divino providenciou? Um negócio interessante, porque essa é uma fóvea costal caudal. Vamos imaginar que essa aqui é sei lá, T6, tá? Essa daqui, então, que eu tenho aqui atrás é T5, né? Essa aqui é minha fóvea costal caudal de T5 da minha costela. Essa aqui é cranial de T6. Aqui é caudal de T6, eu vou ter uma cranial de T7. E aqui eu tenho o tubérculo da costela. Então, quando eu vou na minha costela, que ela tem lá a cabeça da costela, a cabeça de uma costela, ela se articula com duas vértebras, né? Então, a cabeça de uma costela, ela se articula com duas fóveas costais. Ela se articula com a fóvea costal caudal de T5 e com a fóvea costal cranial de T6. E aquela estrutura que é o tubérculo da costela se articula aqui, né? E minha costela está aqui, ó. Tá? Então é isso, né? E qual que é essa costela aqui, turma? Essa costela é a T6, é a que acompanha o tubérculo, né? Porque T5 vai estar no tubérculo de T5, e assim sucessivamente, ó. Tá? Antigamente, quando eu aprendi isso, a gente chamava isso aqui de hemifaceta, né? Hoje é fóvea costal cranial de T6, digamos que seja T6, fóvea costal caudal de T6. E a fóvea costal do tubérculo da costela. Quando eu aprendi isso, a gente aprendeu como hemifaceta, M de metade, né? Hemifaceta articular para a cabeça, né? Para a superfície cranial da cabeça aqui é a sexta costela, hemifaceta. Porque a hora que eu junto essa com essa, né? Cada um tem uma metade, né? Ó. Então, hemifaceta caudal e hemifaceta cranial. As duas juntas, né? Formam uma faceta completa. Ah, eu aprendi isso quando eu era criança, né? Que eu estava na faculdade, eu aprendi desse jeito, loucura, né? As costelas, né? Então, a cabeça da costela e o tubérculo, ó. E foi o que eu falei para vocês, né? Ó, a cabeça se articula com a fóvea costal caudal dessa vértebra e a fóvea costal cranial dessa aqui, o tubérculo preso aqui, ó. Então, a cabeça, tubérculo e corpo da costela, ó, né? E aqui o colo da costela, tá? Então, simples aí, né? Articulam com a vértebra torácica, eventualmente com o externo, né? Então, com as vértebras torácicas, né? Um par de costelas para cada vértebra e com
as cartilagens costais aqui, né, ó, ventralmente, né, ó. São 9 costelas externais, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, porque elas se articulam diretamente no externo, ó. 4 costelas asternais, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, um, dois, eita, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá faltando uma, né? Tá faltando a flutuante. 4 costelas que não se ligam diretamente no externo e uma costela que não tem cartilagem, que é a costela flutuante, tá? Fixação de musculatura, né? Proteção de órgão, né? Besteira. É, o externo, né? Então, fecha ventralmente esse tórax aqui, né? O manúbrio é a primeira esternebra. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito esternebras, né? Manúbrio é o primeiro, chifoide é a última. Tenho a cartilagem do manúbrio, a cartilagem chifoide aqui caudal e as minhas costelas e as minhas cartilagens costais, certo? Então tem uma série de articulações aqui, a costocondral é uma sínfise, né? Ó, nós vamos ver já já. Interesternais são sincondroses, né? Aqui, externo-condral são sinoviais, né? Então aqui é uma articulação, aqui eu tenho outros são sinoviais, tá? E a costa vertebral, né? Falta um V aqui que é lá em cima, aqui, né? São articulações sinoviais também, tá? Então tenho várias articulações nesse externo. Aqui também, sem grandes novidades, né? Agora que eu já entendi o esquema das vértebras, né? Corpo vertebral, processo articular cranial caudal, processo transverso, processo espinhoso, canal vertebral, né? Tem articulações aqui que são os discos intervertebrais, olha que bacana, né? Quando a gente vê de cima, né? Ó, o processo articular vamos imaginar aqui, ó, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, né? Então, pegar essa vértebra aqui, né? Ó, processo transverso, processo espinhoso, ó, o processo articular caudal aqui, né? Ó, com o processo articular cranial de C6, né? Ó, de L6, né? Então, os processos articulares craniais e caudais, né? Então, uma sequência aí de repetições, né? Só lembrando que, né, se vocês olharem, tem todos formatos diferentes, né? Falei para vocês só que no pescoço são 5 formatos, né? Se você pegar no tórax, se eu for imaginar desde a primeira, são todas diferentes, né? Processo espinhoso mais comprido, tem um processo espinhoso mais curto, né? E não só isso, né? Vai mudando, ó, como o externo tem esse formato que ele vai alterando aqui a inclinação dessas costelas, né? É de imaginar que eu vou também tendo que alterar os formatos das costelas, lógico, e o formato dos processos articulares, né? Então são todos diferentes, tá? Só que eu tenho 13 formatos, se eu for pensar assim, tá? Mas, né, pô, não preciso, né? Eu preciso saber que isso aqui são vértebras cervicais, que isso aqui são vértebras torácicas e o porquê disso, saber que isso aqui são vértebras lombares, né? E saber que isso aqui é uma vértebra sacral, que no cão e no gato tem 3 vértebras fundidas, né? Então, o promontório, né? Essa região ventral aqui do corpo mais cranial da primeira vértebra, os forames sacrais, né? Conto aqui processo espinhoso pequenininho, as cristas laterais aqui, ó. E as vértebras caudais, né? Aí menos relevantes ainda pra gente, tá? Isso aqui é um sistema bastante estável, né? Então tem uma série de ligamentos que mantém essa estabilidade, né? Então posso destacar aqui o ligamento nucal, né? Na verdade, o ligamento nucal que ele não vai muito estabilizar, não que não vai estabilizar. Como a cabeça e o pescoço exercem um peso muito grande mecanicamente nesse indivíduo, eu tenho uma sustentação passiva disso, que é feito pelo ligamento nucal, né? Então vai aqui da segunda vértebra, no processo espinhoso dele, e vai percorrer aqui um pouquinho dorsal pelas primeiras vértebras torácicas, tá? Então ligamento nucal, os ligamentos interespinhosos, né? Ó, entre os processos espinhosos, vou ter isso em todos os meus. Aqui é mais bonito, é uma figura que tem tudo, né? Ó, o ligamento supraespinhoso, né? Ó, então, dorsal aqui nas vértebras, né, turma? Tem um tubérculo aqui, ó, que a gente chama de tubérculo dorsal.
Por quê? Porque eu tenho esse ligamento supraespinhoso, ó, que vai desde a primeira lá, acho que a primeira talvez não, talvez desde a primeira, desde a segunda e vai embora até o final da minha coluna, tá? O ligamento interespinhoso, eu mostrei para vocês, liga os processos espinhosos aqui, né, dorsalmente. O ligamento longitudinal dorsal, ó, esse aqui, ó, então ele fica no assoalho do canal vertebral, né? Mantendo a união dessas vértebras. O ligamento longitudinal ventral vai ficar fora do meu canal vertebral aqui, ventralmente nessas. É bastante comum a gente não toma ver mineralizações desse ligamento longitudinal dorsal, né? A gente pega bastante isso, ó, tá? Então, ligamento nucal, interespinhoso, supraespinhoso, interespinhoso, longitudinal dorsal, longitudinal ventral, né, para manter essa estabilidade. Ligamento amarelo, né, que fecha ou chamado também de interarco, né, porque ele fecha a dorsal aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho ele aqui, onde é que ele está. Aqui, ó, ele fecha dorsalmente, né, turma? Ele fecha dorsalmente esse espaço que eu tenho aqui, né, ó. Então, por isso que é chamado ligamento interarco, né? Mas é conhecido como ligamento amarelo também, ó, tá? Então, vai fechar esse espaço dorsal aí entre dos meus processos articulares, né? E o ligamento intercapital, né? Então, a hora que eu venho aqui de uma cabeça da costela até a outra, tem um ligamento que passa dorsalmente aqui por essas costelas, né? Por isso que é mais difícil extrusão de disco nessa região de T2 a T1, T2 até T10, né? Porque o ligamento intercapital tá nesse espaço, tá? Tem uma musculatura para fazer flexão e extensão de coluna, né? Então essa musculatura dorsal, as nossas vértebras, nós chamamos de musculatura epaxial, para cima do eixo, né? A gente está falando de esqueleto axial, então tem uma musculatura que está para cima do eixo e tem uma musculatura que está para baixo do eixo. Então a musculatura epaxial, e vou ter uma musculatura hipaxial, né? Até minha musculatura abdominal vai fazer parte disso, né? Então, musculatura hipaxial, de curiosidade, ó, três sistemas aqui, ó, transverso espinhal, longuíssimo e iliocostal. Pô, mas sabe tudo de cabeça? Já soube bastante coisa. Hoje eu pego no livro para ver. Às vezes, quando estou na tomografia, que eu estou descrevendo alguma coisa que eu preciso de um pouco, eu vou no livro e olho, né? Então, mas, né? E às vezes eu falo de maneira geral. Então, assim, esses dias fiz um cachorro que tinha mel no pulmão, pô, o estado de estava todo bagunçado. E tinha algumas metástases na musculatura epaxial, né? Então poderia falar nome por nome, cara, vocês vão ver, poderia até, mas não tem necessidade, né? Então coloco na musculatura epaxial dorsal, lateral, ventral, quando tem necessidade, e eu coloco a localização, né? Na altura de L6, por exemplo, de tetal à direita, né? Então minha musculatura epaxial. Por quê? Porque a hora que eu venho aqui, turma, são dezenas de músculos de tamanho pequenininho, né? O sistema transverso, longuíssimo e iliocostal. Então, são diversos músculos aqui, às vezes ligam só um pedacinho até outro, ó. Tá? Então, meu sistema transverso espinhal, ó, vamos ver aqui, ó, unem uma vértebra e alcançam a outra e alcançam uma ou mais vértebras, né? Então, meu sistema transverso espinhal. Vai do osso sacro até a cabeça, ó. Diversos músculos de tamanho. Ó, músculo que a gente ouve falar e que é simples, né? Esplênio, eles são grandões lá no pescoço. Agora, semi-espinhal da cabeça, biventre, espinhal, semi-espinhal, multifídio, às vezes a gente ouve falar, são esses menorzinhos aqui, né? Cadê, ó, os músculos multifídios, né? Ó, rotador, interespinhal, intertransversal, ó, faz parte aí do ligamento nucal e ligamento supraespinhoso, tá? Então são músculos que dificilmente a gente acessa. Isso aqui talvez até para quem vai fazer cirurgia de coluna, ele vai lá e abre e acabou, né? Ele vê o espaço que está, não está preocupado muito com o nome de músculo por músculo. O sistema longuíssimo, ó, do ilho até a cabeça, ó. Então, de novo, vem do ilho até lá em cima na cabeça, ó. Longuíssimo torácico e lombar, longuíssimo cervical, longuíssimo da cabeça, tá? Então, o sistema longuíssimo e o sistema iliocostal, ó, do ilho até processos transversos das vértebras lombares e das quatro ossicos de... É o sistema mais ventral aqui, né? O sistema iliocostal.
músculo ilhocostal lombar, né, e o ilhocostal torácico, tá? Agora, a hora que a gente pega numa peça mesmo, é isso aqui, né? Tá? Então, bastante músculo, muitos são bem pequenininhos, né? Difícil até de determinar. Então, isso aqui é minha musculatura epaxial, dorsal, minha coluna vertebral. E aqui minha musculatura hipaxial, ventral, minha coluna vertebral, né? Então, ventralmente os processos transversos, parede do tórax e parede do abdômen. Então, minha musculatura abdominal aqui faz parte da musculatura hipaxial, né? Os psoas, por exemplo, maior, menor, ilho-psoas, tudo sistema hipaxial. Essa musculatura ventral, cervical, a musculatura torácica, tudo musculatura hipaxial. Quando eu estou falando desses músculos, turma, eu descrevo, não falo como. Às vezes eu falo, mas quando eu estou numa musculatura abdominal, eu falo músculo por músculo, intercostal, não falo musculatura hipaxial, porque as pessoas vão achar estranho, né? Quando eu falo uma descrição de maneira geral, que está ventral mesmo, né, em contato aqui assim com a minha parede, ó, aí com as minhas vértebras é mais comum da gente estar tratando eles, né, ó, pessoas maior, pessoas menor, pessoas, né, então toda essa musculatura aqui, ó, tudo musculatura hipaxial ventral coluna vertebral, né, os meus músculos do tórax, né, tudo musculatura hipaxial, né, importante por quê? Porque tem um equilíbrio, né, turma, de musculatura epaxial e hipaxial para acertar a posição de coluna. Ah, moço, como assim? Só vocês imaginarem o seguinte: essa daqui é a coluna lombar de uma mulher normal. Normal até esquisito de falar, né? Porque eu vou fazer a comparação. Então, pera um pouquinho. Essa aqui é a coluna lombar de uma mulher normal. Essa aqui é uma coluna lombar de uma mulher grávida, certo? Pô, mas por que você está falando isso, né? Porque, turma, como existe um equilíbrio entre essa musculatura e uma relação, né, entre a musculatura e a coluna, o tônus muscular que eu tenho aqui, turma, digamos, da minha musculatura abdominal, é importante para a estabilização da minha coluna. Quando a mulher está grávida, né, que eu tenho um indivíduo se desenvolvendo aqui, esse indivíduo vai puxar a coluna, puxar a musculatura dela, distender, e é natural que como eu tenho essa musculatura presa ali, essas vértebras, né, ou dentro da minha mecânica da coluna, que ele vai fazer com que a mulher tenha uma lordose maior aqui, que a hora que ela parir, isso vai, a musculatura vai voltar, né, e alguns problemas de coluna se resolvem melhorando o tônus da musculatura, né? Por quê? Porque naturalmente eu vou melhorar a postura, vou melhorar o tônus, eu vou melhorar essa mecânica da minha coluna, tá? Então, uma relação muito grande, né, entre a musculatura epaxial com estabilização de coluna. É para isso que esses músculos estão aí, tá? Então, musculatura torácica, né? E aqui um termo pouco conhecido aí, que a gente chama de bainha do reto, né? Então, essa musculatura, o que que é essa bainha do reto? Isso é mais curiosidade para vocês, tá? É a disposição da minha musculatura das aponeuroses, né? Para quem não lembra, a aponeurose é um tendão em forma de lâmina, né? Então, eu tenho minha cavidade abdominal em três cortes, que correspondem aqui na nossa direita: músculo reto abdominal, oblíquo abdominal externo, interno e transverso do abdômen. Reto, oblíquo externo, interno e transverso. É a mesma desenho para cada um deles. E vocês estão vendo que, olha só, o reto abdominal está aqui. O que que é a bainha do reto? A bainha do reto é a disposição, bainha do reto. É a disposição das aponeuroses da musculatura abdominal sobre o músculo reto abdominal, né? Então, a hora que eu pego aqui o intercostal externo, o oblíquo abdominal externo, ele passa, aqui é pélio subcutâneo, né? Ele passa externamente ao reto abdominal aqui. Quando eu pego o meu oblíquo abdominal interno, nessa região abdominal mais cranial, ele passa por fora e por dentro. Externo e interno, né? Quando eu venho aqui, ó, eu tenho ele aqui, do interno, do externo. O interno, ó, já não tem mais essa lâmina que vem por dentro, né? Vai só por fora. E o transverso do abdômen, ó, passa por aqui, né?
Transverso do abdômen passa por aqui, ó. Só que na região mais caudal do abdômen, o transverso do abdômen passa mais por aqui. Por que isso, Mas porque a minha região abdominal cranial, gravitacionalmente, é onde recebe mais força, né? Então eu tenho isso aqui mais reforçado, talvez. Se eu puder usar esse termo, né? Eu tenho isso aqui mais reforçado um pouquinho, tá? E naturalmente, né? Preferencialmente, a não sei que tem alguma coisa diferente, a gente vai abrir sobre a linha alba aqui, né? É justamente onde essas aponeuroses chegam aqui, justamente onde essas aponeuroses, onde essas aponeuroses se fundem aqui no fechamento do indivíduo, tá? Então, bainha do músculo reto abdominal.